Oi pessoal, hoje falaremos sobre a transformação de mais-valor em capital ou mais-valia. Essa parte no livro Capital fica na seção 7, o processo de acumulação de capital. Mas antes de falarmos sobre o nosso tópico central do nosso vídeo, falaremos sobre a reprodução simples, antes de falar da ampliada para dar uma contextualização melhor. Bom, então a reprodução simples ela vai funcionar assim. O capitalista ele tem aí seus 100 milhões na conta, ele vai investir esses 100 milhões. Digamos que ele vai pegar 60 milhões de capital constante. E o que seria esse capital constante? Vai ser maquinário, terra, aluguel, água e luz. E aí os outros 40 milhões ele vai deixar como capital variável, que vai ser o salário dos trabalhadores. O trabalhador ele vai trabalhar, vai produzir e o que ele vai produzir vai ser chamado de excedente. No total, com 100 milhões investidos, mais o excedente que o trabalhador produziu, ele vai ter 120 milhões. E aí no final desse processo, fica 120 milhões. Aí os 20 milhões o capitalista ele vai usar da forma que ele quiser, ele não vai investir e aí isso vai virar uma coisa improdutiva. Importante falar, que esses 20 milhões que sobraram ali é o valor de excedente, é o valor da mais-valia extraída pelo trabalho do trabalhador, Ali antes a gente tinha falado sobre o capital constante e o variável. O constante, como máquinas e tudo mais, como o Igor falou, ele se configura como constante porque ele não altera o valor final no processo produtivo. Porque a máquina por si só, ela não gera novos valores. Só gera novos valores se tiver o trabalho do trabalhador, se tiver a força de trabalho ali aplicada. Variável, que coloca nessa parte dos salários, o trabalho do trabalhador, porque somente o trabalho do trabalhador, a força de trabalho, que gera mais-valia. Então ela é variável porque altera no valor final. Então, se no início ele tinha 100 e no final da produção ele teve 120, 100 foi tudo que ele investiu, 20 é o lucro que ele teve. E aí, desse exemplo aqui, da reprodução simples, esses 20 não foram reinvestidos. Eles apenas ficaram como renda e uso próprio do capitalista. Então, ele pode usar com o que ele quiser. Então, nesse ciclo, ele meio que vai seguir sempre dessa forma, Ele não reinveste e a produção sempre seria a mesma. Até aqui a gente tinha falado como mais valor surge do capital, desse capital investido e tudo mais ali inicial. Agora a gente vai falar como o capital surge da mais-valia, que é a parte da reprodução ampliada. A reprodução ampliada, diferente da reprodução simples, ela vai ter justamente a mais-valia reinvestida no processo produtivo. Antes ela não era, ela era gastada com, o capitalista gastava da forma que ele quisesse esse valor gerado pelos trabalhadores. Mas agora não. Agora ela vai voltar para o processo produtivo. Eu vou usar o mesmo exemplo que foi usado anteriormente para explicar essa parte. Então, vamos pensar. 100 milhões de capital adiantado para investir na produção. 60 milhões vai para o capital constante e 40 vai para o capital variável. E, aí os trabalhadores vão gerar a mais-valia de 20 milhões. E quando esse processo for se repetir, esse ciclo for se repetir, esses 20 milhões vai entrar de novo, vai entrar ali no total, Vai ser o total de 120 milhões para o capitalista usar na produção. Esse valor vai ser reinvestido. Isso. Os 20 milhões do mais-valia vai ser reinvestido. E aí agora, como tem um valor maior sendo investido na produção, vai gerar também uma mais-valia maior. Então, conforme ele vai investindo na mais-valia que os trabalhadores geram na produção, ela vai aumentando gradativamente. Então, no novo ciclo vai ser investido 120 milhões, depois 144 milhões e assim por diante. Bom, aí essa mais-valia, que ela volta de novo para o processo produtivo, que ela é reinvestida, ela é entendida como uma mais-valia produtiva, por causa que ela gera mais-valia. E mais-valia sempre, só aumenta o valor do lucro no final. Acho importante ressaltar, colocar a questão dos salários.
Ali no início, o capitalista ele tem esses 100 milhões para investimento, né? Os 60 do maquinário e 40 dos salários. Mas esses 40 milhões que são separados para o salário, eles não são pagos imediatamente para o trabalhador. Eles são separados ali pelo capitalista, como se ele comprasse previamente a força de trabalho do trabalhador, mas ele não paga ali, naquele momento, ele só paga no final da produção. Então, tecnicamente, a força de trabalho ela já está comprada pelo capitalista e tudo aquilo ali que for produzido é um excedente, porque ele já tinha separado o valor dos salários. E aí, nesse processo todo que se desenrola, o trabalhador produz seu próprio salário e, obviamente, o excedente, o lucro ali que fica com o capitalista para ele gastar da forma como ele quiser na reprodução simples ou quando ele é reinvestido na reprodução ampliada. Bom, aí esse ciclo sempre do reinvestimento da mais-valia na produção, ele se torna um ciclo vicioso, que é mais do produzir pelo produzir, que é a brisa do capitalismo, né? Então, essa sempre vai ser a meta, produzir mais capital. Bom, então, por exemplo, se antes no feudalismo, né, o servo, ele trabalhava 3 dias para o senhor feudal e 3 dias para receber o seu salário, já hoje no capitalismo, ele não trabalha para receber só apenas o seu salário. Ele vai trabalhando e vai gerando um excedente. E esse excedente, ele fica para o capitalista. E aí o capitalista vê o que ele vai fazer, se ele vai investir, se ele vai gastar só com suas coisinhas, tipo, ele vai querer comprar um iate, ele vai usar esse excedente, essa exploração, né, essa apropriação do trabalho, do proletariado para fazer o que ele bem entender. E é importante falar também que essa exploração que acontece, ela é uma coisa contínua durante todo o processo de trabalho do trabalhador. Então, tipo, a gente vê alguns exemplos assim na internet de você trabalha tantas horas e você garante o seu e o resto você está trabalhando para o capitalista, mas você está sendo expropriado num todo ali, né? Você trabalha e recebe para a manutenção da sua existência para continuar trabalhando, para continuar dando lucro para o capitalista. Então, enfim, fica nesse ciclo vicioso a produção a produção pela produção. O Marx ele também faz uma crítica às aparências, que quando a gente se refere a aparências não significa que é algo mentiroso ou que é algo que não existe, algo que é inverdadeiro, mas sim algo que está sendo retirado de um contexto maior. Como, por exemplo, se eu tenho minha força de trabalho para vender e você tem o dinheiro para comprar, então negócio fechado, né? Como se fosse simples assim. Isso acontece? Não é mentira, só que ao mesmo tempo tem todo um contexto por trás, tem mais coisas atrás disso do que simplesmente essa parte, que no caso seria quando o trabalhador vai vender ali a força de trabalho, a gente sabe que através do trabalho é gerada mais-valia. Então, quando esse trabalhador vende essa força de trabalho ao capitalista, ao produzir, ele produz o seu próprio salário e um excedente, que é essa mais-valia que é expropriada pelo capitalista. E aí, então, no início dessa conversa, desse diálogo, desse recorte que foi feito, né, de forma unilateral, que não deixa de ser verdade, mas ao mesmo tempo fakeado, por isso a questão da aparência, é como se houvesse uma troca, como se fosse uma troca de dinheiro por trabalho, né, e os dois saem felizes. Mas na verdade a gente sabe que ao executar o trabalho existe essa produção de mais-valia, que é embolsado pelo capitalista, e ele faz com esse lucro o que ele quiser, mas o trabalhador produziu o seu próprio salário, ou seja, não há troca, não existe nenhum tipo de troca, porque ele trabalhou e ele produziu o seu próprio salário. Então o capitalista ele não deu esse dinheiro para ele que poderia ter surgido de forma mágica do bolso dele, mas sim que ele deu os meios ali pro trabalhador, ele foi lá e produziu o seu próprio salário e produziu esse excedente. Então não há nenhum tipo de troca. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bem entendível. E é isso, gente. Só mais uma coisa. Faz o L. Isso você vai cortar, pelo amor de Deus. Corta essa parte.